Paz e graça, meu querido irmão que nos acompanha neste canal Conectado à Fonte, onde partilhamos conteúdos que nos ajudam a edificar a nossa vida espiritual e o preparo para o breve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é fundamental que o irmão comente, dê um like, partilhe o conteúdo e subscreva-se ao nosso canal. Deste modo permitirá que ele cresça e seja visualizado por mais pessoas que precisam também de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nós aguardamos. Estamos no 5º episódio da série Privilégios dos Convertidos, não dos Talentosos, baseado no livro de Gálatas 5, versos 22 e 23, que é fruto produzido na vida daquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, permanecem nele, mantêm o relacionamento e como fruto ou resultado desse relacionamento é produzido esses frutos que são descritos neste capítulo que já fizemos menção. E antes de mais nada, quero lhe convidar em oração. Bendito Deus, nós te agradecemos por este momento de estudo. Oramos que venha mudar a nossa vida e torne nosso coração sensível para obedecer a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Alguma vez já ouviu falar sobre o domínio próprio? Por que tantas instituições, pessoas, estão desenvolvendo palestras sobre estabilidade emocional, sobre o equilíbrio da mente? Nós hoje vamos falar sobre o domínio próprio e antes vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Isso está em Gálatas 5, versos 22 e 23. O domínio próprio é um assunto importante, pois diversas instituições estão preocupadas com o assunto, assim como entidades particulares. Por essa razão, nós temos visto entidades ou as instituições a promover palestras de estabilidades emocionais, do equilíbrio mental. Nós vimos cada dia a disponibilidade de diversos livros que falam sobre o assunto. Assim como várias instituições estão, cada ano, diversos homens formados em psicologias para atender às demandas da sociedade. Mas nem com isso há respostas eficazes neste problema de domínio próprio. Porque nós vimos ainda neste pais violando filhas, vimos jovens matando mãe para ascender nas artes marciais. Isso aconteceu cá em Angola. E como continuamos a ver constantemente pessoas se prostituindo, vendendo o seu corpo para ter algum sustento próprio ou para sustentar o seu vício. Nós vimos homens a tornar-se gays, a casar com homens iguais. Vimos constantemente o número de divórcio, o nível de divórcio a subir. Como também temos constatado pessoas a fazerem pactos com o demônio para subsair ou então prosperar na vida. Mesmo sabendo que a pessoa com quem ele está fazendo o pacto tem uma vida que não demonstra, uma vida que não é próspera, mas a pessoa formada vai até estes lugares para fazer pacto. E Provérbio capítulo 25, verso 28 diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Nós sabemos que uma casa, uma cidade sem segurança é uma cidade que fica vulnerável. Recentemente passei por essa experiência porque o meu quintal não está vedado e roubaram-nos o artigo, uma mochila que estendemos para secar, mesmo com a lição passada da perca do sapato da minha esposa no mesmo lugar. Então, uma casa que não tem muro, uma casa que não se encontra protegida com portões, é uma casa vulnerável que está aberta para qualquer situação não prevista. E nós olhamos o Augusto Cury numa palestra que falou sobre o domínio da mente. Ele diz que muitos conseguem controlar uma empresa com muitos empregados, porém não conseguem controlar a empresa humana, que é a mente. Quantas vezes você constatou um chefe de uma instituição que consegue ter domínio sobre os seus funcionários, consegue colocar tudo em ordem, mas é alguém que parte por uma vida de agressão no seu lar? É alguém que tira-se a vida porque não consegue aguentar o momento da depressão. São pessoas que vivem solitárias, mas é alguém que consegue dominar uma instituição, mas infelizmente é difícil controlar a sua mente. E ainda, Provérbio capítulo 16, 32 diz que paciência vale mais que valentia e dominar a si mesmo vale mais que conquistar uma cidade.
nós olhamos aqui a necessidade de cuidarmos da nossa mente, termos o domínio próprio. Na Bíblia, a ideia do domínio próprio é a mesma que é expressa na temperança, ou seja, falar de domínio próprio é o mesmo que falar de temperança, o que indica o poder de conter-se a si mesmo, é ter controle sobre as paixões, é ter a moderação em atitudes e decisões, evitar os excessos em seus apetites, seus desejos e vontade. Essa mesma palavra grega é aplicada nos textos para se referir à disciplina que um atleta exerce sobre o próprio corpo. Isso Paulo faz menção em 1 Coríntios 9, verso 25, e se é um atleta ou já foi, sabe qual é o rigor e a disciplina que exerce na sua vida profissional. E também é usada para falar do domínio sobre os desejos sexuais. Logo, como cristão, é importante e devemos orar a fim de nós sabermos dominar o desejo da carne ou o desejo sexual. Veja que por não dominar os seus desejos, nasceu a cobiça no coração de Adão e Eva. Adão e Eva não conseguiram dominar o seu desejo, eles queriam ser igual a Deus, queriam ser como Deus, e como consequência desta falta de domínio, eles pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim. E quando o seu filho Caim estava a procurar matar o seu irmão Abel, o Senhor, no livro de Gênesis 4, verso 7, ele disse: se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Veja que o Senhor nos deu a capacidade de dominar os nossos próprios desejos. Qual é o desejo que lhe tira o privilégio de estar na presença de Deus ou que lhe leva a cometer diversos erros na sua família ou no grupo em que você está inserido? Você tem a capacidade de dominar. Não há nenhuma tentação, não há nenhum desejo que você tem que Deus não lhe deu a capacidade de suportar, diz a Bíblia. Então todos nós, independentemente do desejo, temos a capacidade de suportar. Precisamos orar para termos o desejo sobre o apetite. Veja que Daniel capítulo 1, verso 8, eles conhecendo sobre o que Deus falou sobre alimentação, eles procuraram, decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Foi por intermédio do apetite que Satanás tentou Adão e Eva e eles comeram do fruto que Deus proibiu. E por causa do apetite, o pecado entrou no mundo. Mas também foi por controle do apetite que Jesus Cristo venceu Satanás no deserto, quando ele pediu para transformar pedra em pães. Então, nós precisamos controlar o nosso apetite. Por intermédio de um desejo, de um apetite de 5 segundos, nos leva a cometer um erro que carregamos para a vida toda. Porque a falta de domínio nos causa alguns danos irreparáveis. Precisamos ter o domínio sobre as finanças. Muita gente não consegue ter o domínio sobre as finanças. Veja o que Paulo falou. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 de Timóteo 6, verso 9 e 10. O problema não é ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Por essa razão, você consegue constatar que muitos jovens se desviaram da fé por causa do dinheiro. Alguns começaram a fazer pactos com o demônio, vão nas casas escuras para conseguir ter dinheiro e esse dinheiro garantir a prosperidade na sua vida. E hoje olhamos pessoas que trabalham, que estão com uma vida de consumismo, porque não conseguem ter o domínio sobre as finanças. Tudo que vê querem comprar, tudo que vê querem assim consumir. Então nós somos alertados a termos o domínio sobre as finanças e outras áreas da vida que nós nos encontramos. Por essa razão, amigo, você precisa fazer o plano. Ainda o Senhor falou em Lucas 14, verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então, somos chamados a fazermos os planos, a controlar as nossas finanças, pois quando nós não sabemos controlar as finanças, causa diversos danos na nossa família, na nossa vida particular e na sociedade em que estamos inseridos. Por isso muitos são expulsos do trabalho, porque não conseguem conter
essa ganância precisamente do dinheiro de uma determinada instituição. Nós precisamos ter o cuidado com as coisas que nós vimos. A mídia. O Senhor, em Gênesis 1, verso 26, quando criou o homem, lhe deu a capacidade de dominar tudo que havia ao redor dele. Mas essa tecnologia está a aprisionar as pessoas. Em vez de nós dominar essas tecnologias para servir como benefício para nossas vidas, essas tecnologias agora é que estão a dominar as nossas vidas. E veja que é necessário ter o cuidado com as coisas que nós observamos, porque a palavra inspirada do Senhor em Mateus 6, verso 22 e 23 diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vós são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, o que guia a nossa mente, o que guia o nosso corpo, o que guia a nossa capacidade é as coisas que nós observamos. Então, há necessidade de nós termos domínio daquilo que nós observamos, daquilo que nós usamos para alimentar a nossa mente ou o nosso corpo. Precisamos ter o controle da ira. A Bíblia diz que irados e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, verso 26. Como é que você é quando está nervoso? Muita gente passa um dia nervoso, dia seguinte, até não sei que tempo. Não perdoa, irmão. Você precisa perdoar o seu próximo. Porque quando você perdoa o seu próximo, diz a Bíblia que o Senhor também perdoa o seu pecado. Se você não perdoar o seu próximo, o Senhor também não vai poder lhe perdoar. Amado, precisamos ter o controle sobre a língua. Esse é um fator importante. Pois a língua é um instrumento pequeno, mas que destrói vida. Provérbio 13, verso 3 diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Você já viu quantos relacionamentos são destruídos por causa da língua? Quantas pessoas já não têm a mesma confiança de outrem por causa da língua? Então a palavra sagrada nos ensina a termos o domínio, o controle sobre a nossa língua. Por que precisamos ter o controle da língua? Primeira razão pelo qual devemos ter o controle da nossa língua é que ela dirige a nossa vida. O Tiago compara a língua como o freio que se coloca na boca do cavalo ou como o leme que guia um navio. Assim como conseguimos colocar o freio, o leme guia o navio, que é um pequeno instrumento, a língua também é um pequeno instrumento que dirige a nossa vida. Então precisamos ter o cuidado deles. Por quê? Porque a língua destrói e causa sofrimento. Ainda Provérbio 23, verso 23, 21 melhor, verso 23, diz que o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia, guarda a sua alma do sofrimento. O mesmo provérbio continua dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Provérbio 18, verso 21. Por essa razão, queremos chamar a atenção às mulheres e aos homens, porque a mesma Bíblia, em Provérbio 25, verso 24, diz que melhor é morar só num canto de telhado do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Você mulher, você homem, que fica a todo momento falando, cuidado, porque a sua boca pode provocar prejuízo no seu relacionamento. Assim, Tiago falou que com a mesma boca nós abençoamos e com a mesma boca nós amaldiçoamos. A boca ou a língua revela quem somos. Lucas capítulo 6, verso 45 diz que homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. O que Jesus Cristo falou, que a boca fala o que está cheio na mente. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque ela revela quem nós somos. O homem, ou o artigo publicado em 2018, edição 250, que fala sobre a língua e o caráter de um povo, diz que quando falamos, expomos nossa visão. Revelamos se somos conservadores, machistas, liberais, de direita, de esquerda, moderados, malucos, razoáveis e por aí vai. A linguagem revela as intenções do usuário e uma língua revela o caráter de um povo. Então, a língua revela quem nós somos. Por isso, antes de você falar, precisa pensar no que vai falar e fale somente a verdade. A Bíblia diz em Provérbio 10, verso 10, quem esconde a verdade causa problema,
mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Fale a verdade, fala de uma maneira honesta, fala com amor, reflita, diz Provérbios 23, verso 21, reflita antes de você falar. O oposto do fruto do Espírito Santo é as obras da carne. Gálatas 5, verso 17, revela que existe uma luta entre a carne e o Espírito, e só vencerá aquela que for mais alimentada. Ou seja, se você alimentar a tua vida pelo fruto, pelas coisas carnais, assistir pornografia, assistir coisas que destroem a tua mente, então quer dizer que o lado que vencerá é a parte da carne. Mas se você alimentar o lado espiritual, que é estudo da Bíblia, oração, frequência na igreja, louvor, participar em pequenos grupos, partilhar a mensagem do Senhor, então o lado espiritual poderá vencer. Isso é a necessidade que o apóstolo Paulo sentiu para escrever o livro de Efésios 5, verso 18, recomendado para aquele povo, para não se encher ou não se embriagar com vinho, mas sim encher-se do Espírito. Já alguma vez o meu irmão ouviu falar de um ditado: diga-me com quem tu andas e lhe direi quem tu és? Gálatas 5, verso 22 a 25, nos mostra os frutos que são revelados na vida daquela pessoa que tem relacionamento diário com Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, o Senhor produz os seus frutos em nós e nós nos tornamos com Jesus. Então, quando nós nos tornamos com Jesus, nós andamos com Ele, oramos, permanecemos nele, nós nos tornamos a Ele. E a Bíblia diz: se depois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, verso 48. Como é que isso pode acontecer? Atos 3, verso 19 nos diz que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos abandonar a prática antiga, precisamos nos converter para sermos perdoados e assim sermos batizados pelo Espírito Santo. E quando somos batizados pelo Espírito Santo, o Senhor produz os frutos e permite que haja em nós os dons do Espírito Santo. Disse Jesus Cristo em João 15, verso 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo para ser como Jesus: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Está em você permanecer nele. Está em você ter relacionamento diário com ele. Estudo da palavra, oração, testemunho, louvor, frequência na igreja. Isso lhe permitirá refletir o caráter de Cristo. Não é algo fácil, é algo que precisa de decisão. Pedro passou toda a noite pescando e não alcançou nada. E Jesus Cristo chegou e lhe disse: olha, deita a rede. Ele diz: olha, passamos toda a noite, mas não conseguimos alguma coisa. Mas como o Senhor manda, nós ou eu poderei fazer, porque o Senhor está mandado. Então, amado, você precisa se submeter à vontade de Deus para conseguir triunfar nessa vida. Domínio próprio é o assunto que nós estudamos hoje. Assim como a paz, o amor e outros frutos que nós estudamos é proveniência do Espírito Santo, não é fruto da capacidade nossa, é o privilégio da pessoa que se converte. O domínio próprio também é fruto do Espírito Santo, resultado do relacionamento que temos com Ele. Jesus está à porta batendo. Se você ouvir hoje a sua voz, abra para que Ele possa fazer morada em ti e transformar o seu caráter e ser semelhante ao caráter inicial, que é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o convite feito para você. Continua meditando na palavra do Senhor. E para terminar, eu quero orar consigo. Senhor, obrigado pelo privilégio que nos dá de estudar a Tua palavra. E oramos que os frutos revelados no livro de Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, possam ser refletidos em nossas vidas, para que a nossa vida seja semelhante a Ti. Ensina-nos a amar a Tua palavra. Em Jesus Cristo. Amém. Terminamos a série, não terminamos com a produção de vídeos neste canal. Continue conectado e partilhe mais uma vez, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Não esqueça que os nossos vídeos estão sendo reportados pela empresa Demos Vídeos e o seu contato está lá a passar no rodapé para qualquer informação ou para prestar qualquer serviço que você desejar. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e lhe convido a amar a sua palavra. Em Jesus Cristo nos encontraremos no próximo encontro.